Aos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor, que Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, os familiares, os amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. E damos graças a Deus por mais uma oportunidade. Estamos aqui a trazer outro culto em direto e Deus tem sido connosco em todos os momentos e nós damos muita graça a Deus por isso. Por isso, nós não nos cansamos de estar a buscar ao Senhor, porque o Senhor vai dar galardão àqueles que perseveram. Sei que não é fácil, mas a vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê vai ver glória a Deus e quem não crê espera mais um pouquinho. Amém? Porque Deus é paciente e Deus é misericordioso. E nós damos graças a Deus por isso. E desde já eu agradeço a Deus pelas vossas vidas que nos seguem, por todas aquelas pessoas que nos seguem, que nos ajudam em oração, em súplica, porque nós temos a certeza da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Santo Pai, leva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nele que tenho a paz, a alegria, é nele que eu tenho a confiança, é nele que tenho a vitória. Por isso, eu busco o meu Senhor enquanto posso, porque o Senhor é bom com a sua misericórdia, com o seu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para trazermos aquilo que o Senhor quer que tragamos, não aquilo que nós queremos trazer, e que o Senhor venha falar com cada um em particular, tanto aqueles que nos assistem como aqueles que estão aqui. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um. É o que eu penso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém? Glória a Deus. Portanto, Deus é bom e a sua misericórdia é com todos aqueles que crerem. Portanto, eu creio, creio que vocês também creem e Deus vai fazer milagres, independente daquilo que nós esperamos ou não. Porque o Senhor é Deus de milagres e Ele faz por amor, por compaixão, não faz por preço algum. Portanto, nós temos que ter essa confiança. Amém? E vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 40. Aqui na minha Bíblia, fala assim no título: a obediência é melhor do que sacrifício. E é verdade, é melhor obedecer a Deus do que sacrifício. Porque Deus não anda à procura de sacrifícios, Deus anda à procura de obedientes. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, aos seus estatutos, e Deus então irá dar recompensa a cada um. Aquele que espera no Senhor vai receber a recompensa. Eu creio, Deus tem sido bom para conosco, Deus tem nos ajudado, ainda quando às vezes nós pensamos que não vai haver ajuda, mas a ajuda chega sempre, em nome do Senhor Jesus. Por isso, nós confiamos e acreditamos que Deus tem para a vossa vida também algo maravilhoso. E nós vamos aqui ver aqui o que está aqui neste Salmo 40. Só lemos aqui uns 2 versículos, porque isto não é a palavra. Isto é uma palavra devocional, é uma palavra curta, só para nos alegrar. Amém? Vamos, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que nós temos que clamar ao Senhor. Se nós não clamarmos, como costuma dizer um ditado cá, quem cala, consente. Portanto, se está com a necessidade de coisa alguma, não sei o que é, mas cada um é que sabe o que tem necessidade. E aqui diz que clamamos ao Senhor e temos que esperar com paciência. Portanto, não é assim um estalar de dedos que as coisas acontecem. É clamando, e eu costumo dizer, para clamar uma vez só e agradecer sempre. Porque nós, quando estamos a agradecer por uma coisa, o Senhor sabe que ainda nós não recebemos, mais depressa Ele vai fazê-la. Isso é um segredo daqueles que perseveram no Senhor. Clamar a Ele e agradecer sempre. Ainda não recebeu, mas agradece. Agradece pela saúde,
agradece pelo alimento, agradece pelo abrigo, agradece quem tem carro, agradece também pelo carro. Tem que agradecer por tudo, nas roupas, tudo. Gente for a ver, as pessoas estão a passar tão mal, pessoas que às vezes nem têm um abrigo para se proteger do frio, da chuva, e nós, graças a Deus, temos isso. Portanto, aqueles que não têm um prato de comida, nós ainda podemos escolher o que queremos, o que não queremos. Portanto, isso é motivos para agradecer ao Senhor. E, portanto, agradecer, Ele fica a ver que nós somos gratos a Ele e então Ele faz muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Agora, se nós não fizermos isso, fica complicado. E o versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso quando nós não temos Jesus, andamos nesse lago horrível mesmo. Achamos que estamos no lugar certo às vezes e nós, se pudéssemos ver como a nossa alma estaria, ficaríamos muito desiludidos. Portanto, o Senhor nos tirou desse lago horrível e nos firmou numa rocha que é Cristo, uma rocha firme, onde nós não nos abalamos. É isso que nós temos de dar graças a Deus por isso. Muita gente anda no engano, neste mundo fora, anda no engano, achar que está a fazer o que está certo. E digo uma coisa, às vezes são mais zelosos nisso, eles não sabem que estão errados, mas são mais zelosos a buscar o engano do que aqueles que estão certos a buscar a Deus. Mas cabe a cada um, Deus deu um livre-arbítrio a cada um para escolher entre o que quer e o que não quer, e as pessoas muitas das vezes acham que estão certas porque acham que tem que ser assim ou tem que ser daquela maneira, e depois, um dia que ela chegar ao outro lado, vai ver que se arrepender que já não há nada a fazer. O arrependimento já não há nada a fazer. Porque a nossa escolha é aqui e agora. Não vale a pena deixar para depois, porque depois já pode ser tarde. Nós nunca sabemos quando vamos ser chamados. Deus, de um momento para o outro, pode nos chamar. E como esse chamamento pode ser através de uma doença, pode ser através de um acidente, mil e uma maneiras que existe uma pessoa morrer. A gente às vezes acha que está muito bem, de um momento para o outro, vai-se embora. E quando lá chegarem, não vai dizer, Senhor, deixa-me lá voltar para emendar. Não, não dá. Não dá. Há muita gente que acha que isso é possível, mas não é possível. A escolha é aqui e agora. Portanto, nós temos a obedecer ao Senhor, buscá-lo com alegria, porque o Senhor não quer lá ninguém triste. O que buscamos é alegria, em paz, com sabedoria. Quer dizer, com sabedoria. Com buscá-lo com mais certeza. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia vai acrescentar muito mais sabedoria a ela própria. Portanto, é isso que nós temos de fazer. Se não gosta de ler, procura uma aplicação para abrir a palavra de Deus, ouvir a Bíblia, ou então pregações, ou testemunhos. Eu aconselho até buscar mais os testemunhos, porque às vezes as pregações, às vezes é uma pregação muito bonita, mas não aprendeu nada. E o testemunho às vezes ensina grandes coisas. Portanto, vamos aprender mais de Deus, porque Deus Ele quer fazer infinitamente mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe vocês com um culto maravilhoso. Pastor Rosemary vai estar aqui a fazer agora aquilo que Deus colocou no seu coração. Ela está um pouquinho constipada, mas isto é assim mesmo. É fruta da época e nós temos que dar graças a Deus. Porque o tempo agora está quente, hoje já está menos quente e é assim. Mas mesmo assim ainda podemos dar graças a Deus, porque há muitos lados está bem pior, bem pior. Por isso, nós damos graças a Deus por tudo. Amém? Jesus abençoe vocês poderosamente. Pastor Rosemary, deixarás-te usar. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Deus é bom em todo tempo, né? Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele está no controle de todas as coisas. Não é como nós queremos, mas como Ele quer. E Ele é quem vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. O nosso Deus, Ele é fiel em todo tempo. Glória, toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Estou um pouco fanhosa, mas vou fazer o meu melhor, porque o meu melhor é para Deus, né? Amém. Ele sim, Ele é fiel e vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Nosso Deus é maravilhoso. Eu creio nas promessas de Deus e com certeza vocês também creem nas promessas de Deus. Tá, peraí, um minuto. Aleluia. Um minuto, por favor. Uns segundos. Hein? Uns segundos. É um minuto. Ainda tem tempo. Esse aqui, vamos lá. Não consigo tirar aqui a propaganda, tem que esperar passar isso, vamos lá. Aleluia. Oh Deus, exaltamos o teu nome, Senhor. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém nas fechar. Ele trabalha, toque nele, confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Amém, glória a Deus. Este Deus que servimos é este o Deus que quer mudar a história. É este o Deus que muda a história. É este o Deus que está no controle. É este o Deus que opera milagre. Eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Só precisamos entender que na hora certa Ele vai operar. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém irá impedir. Por quê? Porque Ele é fiel. Amém? E eu creio que Deus, Ele está no controle e Ele vai fazer e vai mudar a história. Amém? Aleluia. Declare nesta hora. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Somos gratos. Tu és indispensável na nossa casa, no nosso lar, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo de a prosperidade, de amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Senhor. Tu és necessário, Senhor. A tua presença, Senhor, é indispensável na nossa casa, ó Deus. Aleluia. Este Deus que tudo pode, tudo muda, é este o Deus que quer fazer na nossa vida. Por isso, vamos deixar Jesus trabalhar, porque Jesus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso, vamos deixar Jesus fazer. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais.
Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Este é o Deus que servimos. Ele tem resposta para tudo na nossa vida. Ele que dá a última palavra. Por isso ele proverá. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. As mãos. Este Deus é o Deus que proverá todas as coisas. É um Deus que muda a história. É um Deus que transforma a vida. É um Deus que opera milagre. Então, vamos deixar nas mãos dele todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quando nós confiamos no Senhor,
nós sabemos que Ele tem o melhor para fazer. Só que o melhor de Deus só vai acontecer na hora que nós confiarmos nele. Quando nós depositamos no Senhor tudo, nós sabemos que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém irá impedir. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Então vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo 4. Esta mulher, exatamente, Deus proverá uma solução. E esta mulher precisava de um socorro. Mas Deus, Ele estava contemplando o estado dela. Ele estava contemplando a dor dela. Ele estava contemplando tudo o que ela passava. E o Senhor, na hora certa, enviou um socorro para ela. E é assim que o nosso Deus faz na nossa vida. Precisamos é crer. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Aquele que pode saciar a nossa sede é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único quem pode mudar a história. Muitas vezes na vida passamos por adversidades, por situações, porque muitas vezes as situações, as pessoas se desesperam. Mas não podemos nos desesperar. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus, a palavra do Senhor está escrito assim, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. A nossa esperança está em Cristo. Nós esperamos e confiamos nele. Isto não é fanatismo, isto significa confiança. Isso significa conhecimento, entendimento, discernimento na palavra do Senhor. Porque todos aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então nós temos que confiar neste Deus que pode mudar a história, neste Deus que traz à existência aquilo que não existe, amém? Vamos lá então. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Fala de um diálogo de Jesus com uma samaritana. Veja que os judeus eram inimigos dos samaritanos. Mas Jesus, Ele veio para tirar toda a divisão, toda a contenda, todo o ciúme, toda a falta de amor. Porque Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele é amor, gente. E Ele é um Deus zeloso. Então, vamos lá. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar.
e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede. Porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Aleluia. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Amém. Até aí, glória a Deus. Exaltado, glorificado, engrandecido é o teu nome, digno de toda honra, toda glória. Papai, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Jesus, pelo teu amor tão grande. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado. Através deste sangue somos justificados. Obrigada, Pai e Filho, por enviar-te o Espírito Santo Consolador. Espírito Santo amado, companheiro, que ensina, que exorta, que disciplina. Vem, Espírito Santo, usa a minha vida como canal de bênção nesta noite. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, meu Senhor. Papai, te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Espírito de excelência, para que eu possa, Senhor, ministrar e possamos ser edificados nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Continua conosco, opera um milagre, Pai. Vai de conta a cada vida que está assistindo, que já assistiu, que posteriormente irá assistir. Derrama sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Espírito de excelência, para que eu possa entender o teu propósito, Pai. E o teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado, Pai. Te agradecendo desde já, meu Senhor, por tudo. Crendo, meu Deus, na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aqui, quando disse assim do diálogo de Jesus com uma samaritana. Aqui esse diálogo de Jesus com a samaritana é uma demonstração do amor de Cristo. O amor de Cristo é altruísta. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Este amor é um amor tão grande que ele está nas horas mais difíceis, em todas as horas ele está presente, mas naquela hora que pensamos que estamos sozinhos, ele está ali, olhando para nós, derramando da sua graça, derramando do bálsamo que só pode vir dele, para que possamos entender o teu amor. Então aqui quando diz, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Quantas vezes na nossa vida
é necessário acontecer alguma situação para que mais à frente possa acontecer alguma coisa. Veja, Jesus, ele foi direto ao problema. Porque naquela altura, para ir para Samaria, os judeus, para não passar por dentro de Samaria, davam uma grande volta, né? Então, naquela altura, Jesus era-lhe necessário passar por Samaria. Que coisa linda, né? Quando ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então, para ir para a Galileia, se ele quisesse, ele podia dar uma grande volta e ia demorar mais tempo, mas não ia passar por Samaria. Mas quando se trata de uma necessidade, as coisas acontecem. Então, era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Veja, quando há propósito de Deus numa situação, ele coloca naquele caminho e é necessário passar por aquelas coisas. Aqui os discípulos todos foram comprar comida, mas poderia um ou outro querer ficar com Jesus. Mas o propósito de Deus para ser cumprido não poderia ficar nenhum, porque senão ia interferir no trabalhar dele. Ia logo falar, ia condenar, porque está falando com uma samaritana. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Ele pediu água a ela, mas ele conhecia e sabia quem era aquela mulher. E como ela precisava, né? Então, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando para aquela mulher, se bebesse daquela água que ele tinha para ela, que jamais iria ter sede. E ele fala conosco, se nós bebermos da fonte da água da viva, Jesus, ele derrama águas vivas. Ele tem a água que pode saciar a nossa sede. E se nós querermos beber desta água, nós vamos ver a coisa acontecer na nossa vida. A água é um símbolo de vida. E a vida quem pode dar é Ele. Porque é Ele que nos deu a vida. Por quê? Porque quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia a vida que teríamos, o caminho que teríamos,
o que faríamos? Então, nosso Deus, Ele é o dono da vida. É Ele quem pode mudar, transformar, é Ele quem pode trazer vida e vida em abundância a todos aqueles que nele esperam. A nossa esperança é Cristo, Jesus. Jesus, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele nos protege, Ele faz andar-nos por verdes pastos. Ele é o dono de tudo e Ele é um Deus de justiça. E na hora certa Ele opera o milagre na nossa vida. Como eu falei anteriormente, isto não é fanatismo, isto significa confiança. A confiança no Deus que nós servimos, a confiança no Deus que conhecemos, no Deus que é dono de todas as coisas, um Deus que traz à existência aquilo que não existe, um Deus que pode mudar a história, um Deus que cura, liberta, transforma, salva, abençoa, dono do ouro e da prata. Este é o Deus que nós servimos. Por isso, ele falou isto para esta mulher. Amém? Glória a Deus. Então ele diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Porque aquela mulher era humilhada, aquela mulher era perseguida, aquela mulher passava por situações constrangedoras. Todas as vezes que ia tirar água naquele poço, pessoas a insultavam, a humilhavam. E quantas vezes na nossa vida passamos por situações humilhantes, pessoas que nos humilham, pessoas que entristecem o nosso coração, pessoas que nos pisam de uma maneira ou de outra. Muitas vezes nós calamos, mas o nosso Deus está vendo todas as coisas. E Ele é um Deus justo, e Ele é um Deus de justiça. Uma hora o Senhor vai fazer a justiça. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que entregar ao Senhor todas as coisas. Orar por aqueles que não sentem este amor de Cristo, né? Muitas vezes, muitas pessoas pensam, são fanáticos. Não é fanatismo. É realidade. Quando aconteceu agora o apagão, muitos, com a pandemia, quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou desesperado, corria para um lado, corria para o outro, e muita gente morreu e muita coisa aconteceu. Mas a situação não é para nos desesperarmos, é para nos achegarmos mais a Deus, para nós entendermos que existe um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas e nos criou, um Deus que cuida de todas as coisas, para ter temor à palavra de Deus, para podermos conhecer a Cristo. Quando nós conhecemos, nós vamos confiar nele, independente de situação. Não temos que ter medo, nós temos sim que ter confiança naquele que tudo pode nos livrar. Ele que pode nos livrar de qualquer situação, Ele que pode tomar conta dos nossos. Nesta hora, só temos que perseverar, temos que clamar, suplicar o favor de Deus. Senhor, vai de encontro, Senhor, opera, Senhor, trabalha, Senhor, estende a tua mão guardando, livrando de todo perigo. Senhor, abençoa, e é assim como no passado Ele foi com Abraão, Isaque e Jacó, Ele também é conosco hoje, porque nós temos uma promessa, a promessa de Deus na nossa vida não vai falhar. Amém? Glória a Deus. E aí disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não venha
para que não mais tenha sede, e não vim aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia! Deus é maravilhoso, viu? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E muitas vezes as pessoas não querem acreditar, né? A Bíblia, ela está escrita, e tudo que está na palavra, né? Tudo, não se pode tirar uma palavra e não se pode acrescentar uma palavra. Quando Jesus diz: ouve Israel, este é o primeiro mandamento. Só há um único Deus. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento, só Ele é o Senhor. Este é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento é o quê? Reconhecer que só há um único Deus e amar Ele de todo o coração e entendimento. E o segundo, semelhante a este, o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se cumprires esses mandamentos, cumprirás a minha lei. Então, a própria Bíblia está relatando que só há um único Deus. A idolatria, Deus condena a idolatria desde o passado. E as pessoas continuam insistindo na idolatria. Mas para isso, só Jesus para abrir a visão. Só Jesus para mudar a história. Por quê? Porque há 2 classes. Há os verdadeiros adoradores e há aqueles que não são. E a mesma coisa, idolatria. Aqueles que vê e buscam pela idolatria, claro que não agrada a Deus. Mas aqueles que adoram em espírito e em verdade ao Senhor, ao único Deus, que é o único digno de adorar, exaltar, glorificar, esse sim vai ver as coisas acontecer. Então nós temos que entender que só Ele é quem pode nos dar vida, gente. Só Ele que pode mudar a história, só Ele é quem pode transformar. Nós não podemos ficar em cima do muro, né? Uma hora tô de um lado, outra hora tô de outro. Tem que se escolher que lado há de ficar. Porque o nosso Deus, Ele diz dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E eles o conhecem. Então nós temos que ser fiéis para o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Exaltamos, glorificamos o teu nome. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigada por mais um culto, ó Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor me deu condições, meu Senhor, de estar aqui, meu Pai. Se não fosse o Senhor, Pai, eu aqui não estaria pregando a tua palavra, eu aqui não estaria louvando a ti, nem orando ao Senhor, Pai.
Mas o Senhor, meu Senhor, é quem me dá força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que me dá tudo o que eu preciso, Pai. Obrigada por mais um culto. Obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para levar as boas novas. Obrigada pela palavra devocional. Obrigada pelos louvores, pela palavra do qual o Senhor me deu para trazer, Pai. Continua derramando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra. Te pedir excelência para que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Senhor, entra com providência na nossa saúde. Justifica o nosso ministério, casamento, Teu sangue, carmesim, une-nos com cordas de amor. Alarga as tendas. Dá-nos condições financeiras para fazer a Tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com provisão, entra, Senhor, com providência. Senhor, o Senhor é um Deus de providência, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que trabalha para aqueles que nele esperam, meu Senhor. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para fazer, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua trabalhando e operando. Ó, Papai querido, entra com providência, meu Deus. Só o Senhor pode entrar com providência. Nós clamamos por salvação de almas, libertação e cura, Pai. Somos gratos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e aos nossos, os livramentos, ó Pai. Muito obrigada, meu Pai. Continua, ó Deus, nos guiando pelas veredas da justiça por amor do Teu nome, Senhor. Que possamos diminuir para que o Senhor possa crescer em nós. Crucifica a nossa carne, meu Senhor, que possamos viver em espírito, ó Deus. Venha nos ensinar, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai, para que possamos, sim, ó Deus, honrar a Ti, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, vai de conta aos nossos filhos, ó Pai, derrama sobre eles a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, que eles possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, seus negócios, onde eles pisarem a planta do pé e a mão, possa prosperar, meu Pai, em nome de Jesus, Papai querido. Ó Papai querido, Espírito Santo, traga a memória e o coração deles, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Jesus, que eles possam lembrar tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a vida deles, que eles possam reconhecer e ser gratos a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, une os nossos filhos, Senhor, com cordas de amor. Fortalece os nossos filhos, meu Senhor, na Tua presença, Pai. Entra com providência na saúde deles, meu Senhor, em nome de Jesus. Reveste eles com a Tua armadura de Deus. Cega os olhos dos inimigos, meu Senhor, em nome de Jesus. Opera milagre, meu Senhor, em nome de Jesus. Tudo, Senhor, para a honra, para a glória, para louvor do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, estende a Tua mão sobre a vida deles, a casa deles, derrama chuvas de bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Usa eles como instrumento, Senhor, para que possam ser referência para o Teu Evangelho. Sei que as bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, seja Israel estão sobre a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, continua trabalhando, Pai, fortalecendo, capacitando. Prospera eles em tudo que eles têm abençoado as nossas vidas e abençoado outras vidas, meu Pai, faça-os prosperar em nome de Jesus, Pai. Eu creio no Teu poder, Senhor. Senhor, vai de conta as nossas noras, derrama sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra de excelência. Que elas possam, sim, ó Deus, dirigir seu casamento, sua vida, sua família, seus negócios. Onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar. Espírito Santo, traga a memória e o coração delas, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Jesus, que possam reconhecer tudo, Senhor, e ser gratos a Ti, Jesus. Está com providência na saúde delas, dos nossos filhos, a saúde deles, Pai. Em todas as áreas, meu Pai, em nome de Jesus. Reveste elas com a Tua armadura de Deus, meu Senhor. Levanta elas, Pai, como mulheres virtuosas que edificam lá, Pai. Reveste com a Tua armadura, Pai.
Cega os olhos dos inimigos deles e delas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó papai, vai de conta aos nossos netinhos, a nossa netinha vai abençoando, cresça em alegria, amor, sabedoria e graça. Vai de conta das escolinhas, educadoras, ajudantes, crianças, livra do perigo do mal. Dai uma boa sorte, Pai. Sabemos, ó Pai, que são filhos e filhas da promessa em nome de Jesus. Entra com provisão, Senhor, entra com providência, meu Deus, em nome de Jesus. Ó papai, vai de conta aos nossos compadres, ó Pai. Entra com providência, dai sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, que eles possam dirigir as suas vidas, reconhecendo que só há um único Deus, possa abençoar a vida deles, entra com providência na saúde, em todas as áreas, Pai. Toma minha mãe como guerreira de oração, fortalecendo ela. Entra com providência em todas as áreas também. Minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinha, toda a parentela, minha madrinha e seus filhos, dando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, dando com providência na saúde, em todas as áreas, livrando de todo o perigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vai de conta ao corpo de Cristo, ó Deus, entra com providência que haja união, unidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Clamamos por salvação e libertação, cura, Senhor, salvação de almas, meu Pai, em nome de Jesus. Ó papai querido, vai de conta a todos os empresários, suas empresas, sua família. Vai dando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento para fazer-os prosperar, Pai. Espírito Santo, vai despertando, vai de conta seus empregados, suas famílias. Espírito Santo, traga a memória de cada um que vem tudo do Senhor, Jesus, para reconhecer que a bênção vem do Senhor, Pai. Meu Deus, vai de conta aqueles que perderam os entes queridos. Espírito Santo Consolador, consola esses corações, nas partilhas, nas famílias, na unidade, no amor, na união, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai de conta a saúde mental, física, emocional, Pai, em nome de Jesus. Consola, Espírito Santo Consolador, consola esses corações. Vai de conta a todas as nações, presidentes, governantes. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, que haja temor à tua palavra, entra com providência na economia. Vai de conta as nações que estão em guerra, que estão acontecendo as catástrofes. Estende a tua mão, meu Senhor. Protege, Senhor, livra do perigo, que seja o Senhor da última palavra. Ó meu Deus, só o Senhor pode nos proteger, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, sobre todo mundo, meu Pai, livrando do perigo do mal, Pai. Entra com providência, vai de conta aqueles que precisam, ó Deus, de uma bênção, de algo que só o Senhor pode dar. Eu declaro aqueles que estão enfermos, que se levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, pelas tuas pisaduras estão curados, sarados em nome de Jesus. Continua conosco, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Senhor. Gratidão, meu Pai, por tudo, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Abençoa todos do qual o Senhor usa como instrumento para abençoar as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor faça prosperar, meu Pai. Porque depositamos todos os projetos e planos no Teu altar, meu Pai. Porque toda a honra, toda a glória é para Ti, Senhor. Continua conosco, dai-nos uma semana, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, soberano Deus, glorioso Pai, louvado e glorificado o Teu nome, digno de honra, glória e louvor. E te agradecemos, Deus, por cada vida que nos está a ver, que vai ver, que o Senhor abençoe poderosamente, não só eles, mas os familiares, os amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Te agradeço, Pai Santo, por tudo que tem feito, tudo quanto vai fazer, também de concordância, coração da minha esposa, pois assim está escrito na palavra do Senhor, que dois concordar na terra será concordar nos céus. E te agradeço, meu Deus amado, por tudo que vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para com todos nós, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Desde já agradeço a todos os que nos seguem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Que o Senhor abençoe poderosamente as vossas vidas. E cá estaremos, se Deus quiser, no domingo. Domingo, dia das mães, não sei, né? Não interessa.
às 21 horas. Jesus abençoe, compartilhe. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Não. 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 Olha. Então, Deus é fiel. fiquei empolgado para dizer para nos seguirem lá no Instagram, no Facebook. Esqueçam de dar a bênção. Mas aí vai ela, amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então nós dizemos amém. A minha esposa estava a dizer que não sabe se no domingo haverá culto ou não, mas nós avisaremos a seu tempo. Amém? Jesus abençoe. Jesus abençoe, compartilhe com seus amigos e vamos deixar Jesus trabalhar. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Atenção, tenham confiança no Senhor, persevere na oração, continue confiando naquele que tudo pode fazer, que tudo pode mudar, porque a nossa esperança está em Cristo. Amém? Jesus abençoe. Vai no YouTube, no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, compartilhe as mensagens. Na pastora Rosemary Capelas, compartilhe as mensagens. Eu tenho visto muitas vezes as mensagens compartilhadas. Sou grata que Deus possa abençoar cada vida, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Há muitas pessoas precisando de uma palavra, somente uma palavra. E essa uma palavra pode estar ali, na hora certa, no dia certo, no tempo certo para aquela vida. Então, vamos deixar Jesus trabalhar. Amém? Jesus abençoe. A noite abençoada.